Olá, pessoal! Muito feliz de estar aqui com vocês com mais um Pediatrando, o programa do universo da criança e do adolescente. Eu sou a doutora Valérie Croix, sou pediatra e sou médica de família e tento trazer sempre temas muito relevantes com pessoas interessantes e bem informadas. E para minha felicidade, nós temos novamente aqui conosco, porque ele já esteve por aqui, o Dr. Rudimar Riesgo, um especialista, um neuropediatra famoso, professor, e além de ser uma pessoa maravilhosa e muito querida, né? E hoje trazendo um tema, né, sobre o autismo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, tá? Então, hoje nós estamos falando sobre o transtorno do espectro autista. É algo que está sendo muito falado, né? A gente ouve velhas lendas também voltarem, coisas até, né, Rudimar, que a gente achou que já tinha saído, né? Voltam a falar de novo. Então, eu acho que esse tema, mais do que nunca, ele é relevante. As pessoas se preocupam, as pessoas têm alguém na família, ou conhecem alguém. Então, trouxemos aqui porque a gente tem pedido sobre isso. Vamos começar com o mais óbvio. Fala pra gente aqui, pra nossa audiência, o que é esse transtorno do espectro autista? É um transtorno do neurodesenvolvimento onde a criança tem uma forma um pouco diferente de se desenvolver e de se relacionar. Tem, assim, duas características principais. Uma delas é muita dificuldade na comunicação, né, e na interação social. E a outra, que é a cereja do bolo, é ter um repertório muito restrito de interesse. Então, tem que ficar atento. Quando a criança está muito fixada num assunto, mas demais, a gente tem que prestar atenção. E isso a gente vê em que idade, mais ou menos? Tu já poderia notar isso? Depende, assim... Depende da experiência do profissional, né? Mas tem basicamente duas idades que a gente tem que prestar atenção. Os casos mais graves, vamos dizer assim, que saem dos trilhos do neurodesenvolvimento normal pelos 6 meses. É difícil da gente identificar, mas esses são os mais graves. Geralmente é muita dificuldade na qualidade do olhar. A mãe amamenta e vê que o bebê não está interessado no rosto dela, não faz caras e bocas, não sorri, não responde. E a segunda idade, que é uma idade assim chave, é mais ou menos um ano e meio. Um ano e meio, mais ou menos uns 20% das crianças vinham bem até essa idade e os pais tinham um vídeo, a criança dava tchau, falava umas palavras e, bom, algumas crianças param de falar e param de interagir com essa idade. Ao redor de um ano e meio. Ao redor de um ano e meio. Mas pode apresentar mais tarde também? Pode. Antigamente se pensava que tinha que esperar até os 3 anos de idade para fechar o diagnóstico, né? O que é uma coisa que não é muito legal. Então, sempre que se suspeitar que tem alguma coisa errada, leve a criança no seu pediatra, leve a criança no seu médico de família, que conhece bem a criança, e diga que está preocupado com o desenvolvimento dela. E quando tu fala em neurodesenvolvimento, só para o pessoal entender, são as etapas que a criança tem, né? Em cada fase da sua vida, desde o primeiro mês de vida, né? Cada Exatamente. etapa. E aí, a importância de levar no pediatra todo mês, né? Exatamente. É muito importante que a criança faça a puericultura, que revise, porque os primeiros 1000 dias de vida são imprescindíveis e as coisas têm que estar funcionando muito bem nessa fase. E não é que a gente diga que outros profissionais não são bons, nada disso, mas o pediatra é treinado especificamente para isso, para ver mais cedo, ver mais rápido, né? Exatamente. Faz parte do atendimento pediátrico de rotina avaliar o desenvolvimento e acompanhar, então... O ideal é que cada criança tivesse o seu pediatra. Esse seria o ideal. Ontem nós tivemos uma reunião da Sociedade Brasileira de Pediatria, não sei se tu chegaste a participar, mas foi muito interessante online, no Regional Sul, sobre o pediatra na atenção básica, que está extinto, né? Está extinto. Eu trabalhei alguns anos numa unidade básica e, bom, a gente notava que os colegas vinham pedir ajuda, porque nem sempre estão habituados com coisas que são só da criança, né? Então, é importante que o pediatra volte a atender na atenção básica e é importante que as autoridades que decidem isso façam acontecer, né? Façam acontecer. Porque como era enquanto a Regional Sul, Paraná e Santa Catarina apresentaram seus dados. E o que eu vi que o Rio Grande do Sul está muito pior, muito pior. Santa Catarina está melhor, que a gente ainda tem pediatra, mesmo que tenha menos, tem pediatras. Ou seja, é uma opção do governo, né? É uma opção, é uma política, né? Uma política. Então a gente tem que fazer com que voltem.
em benefício das crianças. Bom, voltando ao nosso assunto, isso foi um parênteses para mostrar a importância do primeiro verdade. profissional que vai lidar ali, que vai desconfiar que tem algo errado, porque ele vai estar acompanhando todo mês, vai estar vendo se tem alguma coisa. Às vezes até os pais não percebem, acham que é uma coisa normal e tal, né? E ele está pegando. Então, o pediatra, ele vai observar, vai conduzir, e aí, se ele acha necessário... Pede uma avaliação para um especialista, um neuropediatra, ou um pediatra especialista em pediatria do desenvolvimento, ou um psiquiatra da infância e da adolescência. São os médicos que estão habilitados para fechar esse diagnóstico. Ou seja, não necessariamente precisa ir direto para o outro especialista. Muitas vezes o próprio pediatra pode ver se está no momento de ir ou não. Com certeza. O pediatra tem... As melhores condições para fazer essa triagem, esse diagnóstico e o melhor treinamento, né? Bom, depois que a gente faz... antes da questão do diagnóstico, uma pergunta. E autismo e inteligência? Como é que vai isso? Porque a gente tem uma noção, às vezes tem os dois extremos. Todo autista não, é burro. Não, todo autista é muito inteligente. Como é que é isso? Tem assim um certo estereótipo que foi criado, Exatamente. Né? Então, o autismo foi descrito em 1943. E, bom, quando a gente começou a ver assim os casos mais frequentes, eram os casos mais graves, que eram mais fáceis de ser vistos. Então, durante algum tempo, nos primeiros, vamos dizer, anos, né, era associado com deficiência intelectual. Retardo mental, que é um termo que não se usa mais agora, né? E com o advento da divulgação pela mídia e os profissionais todos se qualificando, se começou a diagnosticar daí casos muito leves e muito sutis, e esses têm inteligência na média ou acima da média. Ou seja, não tem relação entre inteligência e autismo, pessoal. Assim como no mundo dos neurotípicos, no mundo que não é o mundo azul, que é chamado o mundo dos autistas, né? Tem pessoas inteligentes, tem pessoas com deficiência e tem pessoas muito inteligentes. Não tem nenhuma relação entre autismo e inteligência. Isso é muito importante. Bem importante. Bem importante. Essa noção é errada de se pensar. Exato. E como é que é feito, depois do diagnóstico, tá? O que vem pela frente? A gente classifica, como é que é a classificação desse autismo? Tu falaste por cima, mas como é que é isso melhor, assim? Sabe que agora essas definições vão mudando com o passar do tempo, e agora mais recente, se classificou em 3 níveis, né? Nível 1, vamos dizer que seria o mais leve, nível 2, o intermediário e nível 3. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque são níveis de suporte. A gente não pode confundir com nível de gravidade. Então, o nível 1 não é que seja menos grave, ele não precisa de muito suporte. O nível 2 precisa de mais suporte, quer dizer, precisa de mais profissionais. Vamos fazer de conta que o nível 1 precisa de um profissional, um fonoaudiólogo, enfim. O nível 2, vamos supor que precise de 2 profissionais, um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional. Não é bem assim, mas é quantidade de profissionais que são envolvidos no tratamento. E grau de independência tem a ver também com isso? Tem a ver com grau de independência, perfeito. Então, o nível 3 é aquele totalmente dependente dos outros, né? A gente não pode esquecer, como a gente trabalha com criança, é que, por exemplo, qualquer criança com 2 aninhos, com 1 aninho, com 3 aninhos, é nível 3. Então, porque, claro, uma criança de 2 anos não toma banho sozinho, não é independente, não se veste. Mas é o normal da idade, né? É o normal da idade. Todas são assim, né? Mas agora vamos imaginar um autista de 6 anos, nível 3. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, ele depende, né? Por que eu falo isso? Porque a gente, às vezes, vê crianças com autismo de 2 anos, nível 1. Não é possível. Isso é um contrassenso. Claro, né? Claro. Então, tem que cuidar muito. Então, não tem a ver com nível de gravidade. Tá. E ele pode mudar de grau? Pode, e geralmente muda para melhor. Não tem como 1 passar para 2, é muito raro, e o 2 passar para 3. Geralmente, a não ser que seja negligenciado totalmente. A não ser que, exatamente, que ele seja entregue à própria sorte, que não faça nenhuma intervenção, não busque ajuda, não use medicação se for o caso. Mas assim, até para a gente ter uma ideia, os que são nível 2 são os não verbais. Pode ser super inteligente, pode ser super dotado, mas se não fala é nível 2. Mas em seguida começa a se comunicar, passa para nível 1. Já melhora bastante. Já melhora. Se houvesse nível
0,5, mas não existe, né? Então, tá. E outra coisa que a gente tem perguntado muito, e a questão do rótulo? Como é que a gente lida? É importante, não é importante? Como é que a família lida com isso? Porque a gente tem visto que tem uma questão de benefício econômico também. Principalmente dependendo do nível econômico da família, né? E aí, é importante estar sempre com aquele cartazinho pendurado? Como é que os pais devem manejar isso? Ou só quando realmente é necessário? O que tu achas disso? A minha opinião pessoal é que só usem se acharem que é necessário. Não existe uma Por alguma obrigação. Razão burocrática Exato, mesmo, né? Mas vamos imaginar assim, vamos imaginar que vai ficar numa fila e a criança está muito agitada, e as pessoas não sabem o que ela tem. E a gente sabe que em seguida alguém vai dizer, esse pai não sabe educar esse filho. E às vezes é uma criança nível 3. Claro. Nesse que caso... até está muito educada para o nível. Exato. Então, assim, nesse caso, pega o cordãozinho da bolsa, da sacola, põe no pescoço e as pessoas vão olhar. Opa, mas para aí. Essa criança tem necessidades especiais. Vamos tolerar ela. Claro. Vamos ter paciência. Então, tá esperando aí é benéfico a utilização. Exato. Tá. Então, a gente tem que cuidar isso, porque... depende muito da situação, né? Então, é importante que tenha o seu pediatra, é importante que tenha o seu médico, que ele pode orientar caso a caso como fazer com isso. E o abuso da lei também não é uma coisa boa, né? Que às vezes a gente vê assim, na lei hoje, a gente sabe que o autista não deve esperar, deve ter horário, etc. Mas às vezes está numa fase tão boa já, que não teria problema para aquela criança esperar. E às vezes se vê um abuso por questões de família quer ser atendida rápido, quer se livrar logo e tal. Eu trabalho no hospital de clínicas e eu sou do tempo que a gente dava o diagnóstico e as famílias iam na ouvidoria para reclamar porque receberam um diagnóstico gravíssimo. Não gostavam? Não gostavam. E agora a gente tem sido chamado na ouvidoria porque as famílias ficaram muito aborrecidas porque a gente tirou o diagnóstico de alguém que não tinha autismo e a família insistia para que tivesse, para ter acesso aos benefícios. Isso é desleal com as famílias que realmente estão precisando, né? Então a gente tem que ser cidadão, né? E deixar para que as pessoas que precisem usem. Não, nós tivemos um caso aqui de uma pediatra que recentemente apanhou praticamente de um familiar porque ela disse que naquele momento não tinha como dar um laudo dessa gravidade do espectro, ele precisaria de mais. E eles não aceitaram por alguma questão econômica e agrediram. E quando, na verdade, tudo isso é no sentido de melhorar a criança, de levar ela à independência até, né? Quando possível, né? Então, não dá para usar em benefício próprio uma ajuda que está sendo disponibilizada com os recursos de todos nós. Claro. E assim, quando é feito o diagnóstico, tá? O que os pais devem esperar pela frente? Como é que é? Depende da idade, do momento? Tem até é bom a gente falar para as famílias, tem duas referências que nos falam sobre como é que vai ser o futuro. Se a criança fala, se ela se comunica, se ela é verbal. Isso é uma coisa boa. 2, que ela tenha a inteligência preservada. Então, o que a gente vai falar para a família vai depender dessas duas variáveis que são as nossas balizas, né? Mas o que a gente pode sugerir para as famílias? Busque uma rede de apoio, peçam para o pediatra, para o neuropediatra orientar a escolher os profissionais para fazer o atendimento que não é o médico, é o atendimento fonoaudiológico, em terapia ocupacional. A gente vai falar sobre isso mais adiante. E procurem buscar informações que sejam acreditadas por ou uma universidade ou uma associação de médicos como a Sociedade Brasileira de Pediatria. Busquem informação no grupo de pais, mas não busquem na internet, porque na internet tem todo tipo de pessoa, né? Inclusive pessoas que têm interesses próprios, econômicos, né? Vezes, né? Então, busquem ajuda nas associações de pais, nas APAES, se for o caso, e com os profissionais que estão atendendo. Essa é uma observação muito importante, pessoal, porque hoje, com o advento do Instagram, temos que lembrar que é um local de negócios.
né? E, infelizmente, todas as profissões entram e, às vezes, as pessoas descobrem algum nicho, criam um nicho que até não existe, que não é cientificamente viável, até, às vezes, até perigoso, né? E, num desespero, às vezes, por falta até de profissionais adequados, caem nessa roubada. Então, assim, não está satisfeito com o profissional, troca, né? Exato. No Rio Grande do Sul, hoje, nós temos quase 3.500 pediatras, né? Então, isso é um diferencial para o resto do país. Se você não tem pediatra, brigue para ter. Porque é por aí que a gente vai, e não pegar coisas do arco da velha por aí, né? Bom, então tu já falaste por cima sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais. Que tipos de terapia costumam ser mais indicadas? E a questão da equipe multiprofissional, como é que é isso? A cereja do bolo, que eu costumo dizer assim, o profissional que é o mais importante para aqueles que não falam é a fono. Então, assim, meu filho não fala. Leva no pediatra, porque o pediatra vai ver se ele ouve, se está com líquido no ouvido, se está tudo direitinho. Às vezes o otorrino revisa, enfim. E levem a criança para conviver com outras crianças. Porque numa creche, numa escolinha pequena, tu tem vários fonoaudiólogos grátis, né? Claro. Então, leve para conviver com outras crianças, busque fonoaudiólogo. E daí, os outros profissionais, eles vão depender do que está pegando, o que está ruim. O comportamento está ruim, psicólogo. Tem problemas sensoriais, não deixa cortar o cabelo, não deixa o pediatra auscultar, entra em pânico quando vai ser examinado, não gosta de caminhar com o pé descalço, leva para o terapeuta ocupacional. Isso tudo, o profissional vai ajudar a família. A família não tem a obrigação de saber isso. Então, é fonoaudiólogo, terapia ocupacional. Se tem problemas motores, fisioterapia, psicólogo. Tem um método, que é o método ABA, que funciona bem para as crianças autistas graves e não verbais. Então, não é para todos. Não. Que muitas vezes a gente chega com aquele processo que o paciente quer tudo, até bota na justiça o plano e tal, exato. E não teria razão, né? E às vezes uma clínica quer basicamente ganhar o dinheiro da família, né? E aí eles querem aquela clínica específica. Aquela clínica, e tem que fazer a aba 40 horas por semana, 20 horas por semana. Se a criança é verbal, é inteligente, não precisa disso tudo. Então, assim, psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogo quando vai entrando na escola. Então, o psicopedagogo é importante para ajudar a parte pedagógica do aprendizado. E tem uma lei que eles são obrigados a ter alguém com eles, né? Tem. Eles têm direito a ter um monitor que acompanha em sala de aula. E essa equipe, ela não é engessada. Isso com o passar da idade, os sintomas vão mudando e as necessidades também. Olha, já está falando, cai fora o fono. Não tem necessidade. Chegou na escola, entra o psicopedagogo. E assim a equipe vai modificando com o tempo. O ideal seria que se conseguisse todos os profissionais num lugar só, seria mais legal. Sim, para poder interagir entre eles, conversarem no corredor, claro. Falarem, olha, eu acabei de atender ele agora, trabalha tal coisa para mim, porque isso tu sabe trabalhar melhor do que eu. Então, claro. Vários pra profissionais... trabalhar em equipe, né? Exato. Isso é bem importante. É bem importante. Tomara que a gente evolua para isso ainda, né? No SUS e até na saúde suplementar, a gente muitas vezes não tem isso. Exato, né? Aliás, verdade. grande parte das vezes não tem, né? Como é que as escolas e os professores podem contribuir no desenvolvimento da criança com TEA? Sabe que, assim, nos Estados Unidos, as escolas fazem parte do tratamento. Porque a vida social da criança, nós que trabalhamos com criança, é na escola, né? Vai interagir com pessoas que não conhecia, vai fazer amizades, vai aprender uma série de coisas, além do aprendizado formal. Então, assim, é importante que tenha assim, acesso à escola e que os profissionais da escola também recebam, acolham essa criança bem. E estejam preparados, né? Também não é justo colocar uma criança autista grave no meio de 40 crianças de um professor sobrecarregado. Exatamente. Que não tem condições já de lidar com aquelas crianças. Isso é exclusão também, né? Isso é exclusão. Você tem que falar a verdade também, isso aí não é certo, né? Tu tem que ter turmas menores para poder, né? Não pode simplesmente jogar essa criança. Né? E esse professor precisa também ter a oportunidade de se preparar, de se... Ter um suporte, né? Se qualificar, né? Então, aqui a educação especial pode ajudar, porque são profissionais que estão preparados para fazer algo um pouco diferente do usual do aprendizado. Claro. E
às vezes é complicado com a escola. E isso parece que as estrelas têm que estar alinhadas. Assim, olha, um profissional que tenha experiência, que possa ver a criança, os terapeutas que possam trabalhar direitinho e uma escola que acolha. Não, tu tens toda a razão. Aí fica tudo alinhado. Até porque, assim, outros países, como a Inglaterra, a verba maior para autismo está na educação e não na saúde, né? E é verdade. Porque é a parte mais importante ali, né? Nós precisamos. Porque, assim, não adianta pegar a criança e levar para uma clínica num ambiente só de profissionais e fazer toda a terapia se ela não consegue generalizar aquilo num ambiente natural. Claro. Que é o ambiente onde estão as crianças. Isso me preocupa muito, porque hoje nós estamos jogando essas crianças na rede pública, simplesmente com alguém para auxiliar ali, mas numa turma às vezes difícil, uma turma não preparada, uma turma grande, com professores que não têm... Não é justo com o professor, não é justo com os outros colegas, não é justo com a criança, Exatamente. Não é justo com a família da criança. Exatamente. E a gente não pode aceitar. Isso não pode acontecer, né? Essa criança tem direito, no mínimo, a um monitor que vai fazer a interface, vai intermediar, vai ajudar se surgir algum conflito, alguma dificuldade. Claro. E esse terapeuta, se ele pudesse ter alguma formação e pudesse aplicar algumas técnicas que são feitas na clínica, fora da escola, a criança evolui mais rápido. Exatamente. E também dependendo do grau também. Às vezes tem tão grave que ele não vai se beneficiar, né? Exato. Então tem que avaliar tudo isso, né? Os profissionais de saúde têm que ser ouvidos, né? Quais são os maiores erros que ainda vemos nesse ambiente escolar? Às vezes a dificuldade de trabalhar com essas crianças, né? Às vezes é a superlotação da sala, ou o maior erro é a dificuldade de lidar com isso e não buscar formação específica, não buscar suporte, né? Esse é o maior erro. Sim. Nós estamos quase terminando, mas eu tenho outras perguntas e a gente acabou não falando. Sim. Causas do autismo. Nós devia ter falado lá no começo, mas vamos falar agora, porque como tem essas lendas agora, eu gostaria que tu conversasse um pouquinho assim. Como é que é isso das causas do autismo? A vacina pode causar autismo? Não. Paracetamol? Não. Questões familiares, questões genéticas? Não. Como é que funciona? A mãe não é culpada, não é a mãe geladeira, não tem a ver com isso, não tem a ver com vacina, isso já foi, assim, pesquisado até exaustão. Essa história do paracetamol é para nós uma sacanagem, porque requentar um assunto que já foi soterrado há muito tempo. Tem pesquisas com quase 3 milhões de crianças e está provado que ele não causa autismo. Se alguém se levantar, pessoal, e disser que descobriu a causa do autismo, vocês prendam essa pessoa, porque essa pessoa não é normal. Porque não existe uma causa só. São várias causas. Algumas são genéticas, são mais de 400 genes. Não existe um exame de sangue que possa dar o diagnóstico. Não existe um exame de eletro, não existe uma tomografia. O diagnóstico ele é artesanal, é baseado na experiência do profissional. E se alguém disser que descobriu a causa, essa pessoa quer ou muitos likes na internet, ou quer ser falado na imprensa para que todo mundo fale do seu nome, tem algum interesse, né? Ou está querendo vender alguma coisa que seja do seu interesse. Com certeza, é isso mesmo, né? Tá. E em relação às famílias, né? Sim. O que a gente vê na prática? Muitas vezes os pais se separam, né? E às vezes a mãe, eu pelo menos na prática, vejo muito mais a mãe ficar com a criança. Não estou dizendo que todos, mas muito mais que o pai. O que tu fala para essas famílias aí? É muito complicado, assim, a gente que trabalha com neuropediatria, a gente vê em outras situações, quando a coisa fica bem grave, não é um juízo de valor, é uma constatação de 35 anos de consultório. O pai some. Isso é o que a gente vê. Eu tenho visto também. Eu tenho casos, claro, que a mãe sai e o pai fica sozinho, mas assim, essas famílias às vezes se desorganizam, né? Então, a rede de apoio é importante. Muitas vezes no consultório a gente pega e pede que a mãe seja transferida para se ela é uma funcionária pública, eu faço o laudo para que eles vão para perto dos familiares para ter mais suporte, né? Claro. O chão sai, né? Os pais perdem o chão. É bem complicado e isso tem que ser dito com muito jeito, com muito carinho, com muito acolhimento. Não pode ser feito assim. Uma coisa que eu tenho falado sempre para
principalmente para planos de saúde suplementar, é investir em assistente social e psicólogos para apoiar essas famílias, né? Perfeito. Porque isso vai implicar no menor custo para o plano também. Exatamente. Porque se a família estiver bem estruturada, apoiada, vai gastar menos também, Exato, né? exato. Então, a gente tem que apoiar, porque não é fácil. Às vezes dá muita briga, às vezes um se atira, o casamento vai por água abaixo, os outros filhos também. Então, pedir ajuda e sugestão para os planos de saúde pagarem melhor, no sentido de ter assistente social, psicólogo, para ajudar essas famílias. Exatamente. Né? Até houve uma tendência de tentar, vamos dizer, qualificar os pais para eles atenderem, mas o que eu tenho visto no consultório é que os pais fazem, alguns abandonam a sua profissão, se especializam em atender, mas alguns cansam, eles ficam estafados, porque é muito difícil tu tratar o próprio filho. É muito complicado. Principalmente nos graus maiores, né? Geralmente são crianças grau 2, 3. E falando em grau, antes da gente terminar, esse aumento que a gente vê da frequência do autismo, que a gente nunca via tanto, assim, como se fosse uma explosão. Alguns culpam até as telas, mas a gente já falou sobre isso, que não é especificamente. Tu achas que tem a ver com a questão do diagnóstico? Como é que é? É uma mistura de tudo. Até a gente publicou agora no Jornal de Pediatria artigo parabéns, de revisão. Muito legal, muito legal. Então, os pediatras, convido que os pediatras leiam, que saiu no JPED, que é o nosso jornal. Muito bom. Então, tem várias causas. Uma delas, claro, é a maior divulgação, que isso ajuda, por um lado, né? E outro é que os critérios foram modificando um pouco, ficaram um pouco mais abrangentes. Então, aumentou o número de casos em função dos critérios de diagnóstico. Mas deve haver algum fator ambiental, mas esse fator ele tem que se combinar com uma predisposição genética. Não é sozinho, né? Não é sozinho. Não existe como uma coisa só causar um transtorno tão abrangente, tão cheio de... E assim, pessoal, se fosse fácil, foi descrito em 43, nós estamos em 2025. Sim. Tu acha que essa pessoa não seria o Nobel da Medicina? Com certeza, certeza. Então, não tem uma causa única. Mas isso que tu falaste é importante, né? Os critérios, como mudaram. A gente, talvez, pessoas que antigamente o pessoal dizia, estranho, é diferente. Exatamente. Agora tem um diagnóstico que não tinham antes. Exatamente. Né? Então, a gente tem que cuidar muito, assim, o que eu costumo chamar de uma certa glamourização. Então, os que têm grau leve... seriados da Netflix. Aí aparecem os seriados, aí tem celebridades que se identificam. E as famílias que estão com as crianças graves, nível 3, vão ficando meio à margem. Até saiu no New York Times, agora há pouco, uma reportagem sobre isso, sobre as crianças com autismo grave estão ficando fora do foco. E as com que são autismo... o principal, na verdade, exatamente, né? São as que mais necessitam. Claro. Então, a gente tem que tentar reverter essa tendência. Bom, o que ainda precisa evoluir no sistema de saúde brasileiro para garantir um atendimento de qualidade e acessível? Tem acontecido, pelo menos aqui no nosso estado, um programa que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas está funcionando, que é o TEACOLE, que são, assim, regiões do estado acabam se qualificando para atender essas crianças. Mas isso não existe no país inteiro, não existe. É uma coisa do governo do estado. Do estado do Rio Grande do Sul. Então, tem TEACOLE em várias cidades, que são cidades polo. Aqui em Porto Alegre tem um local que o atendimento é gratuito, mas tem que ter muito mais. Ainda é muito tímido. E a Sociedade Brasileira de Pediatria ela é enorme em termos de quantidade de sócios, são muitos sócios. Então, o ideal é que os pediatras se qualifiquem para poder ajudar os neuropediatras e os psiquiatras, porque, pessoal, a gente não dá conta. Está acima da nossa capacidade física. Eu adorei que tu falaste isso, que queremos convidar aqui o seu pediatra, por favor, nos ajude a divulgar, para o Summit de Autismo, onde o Dr. Rudimar é um dos palestrantes, né? Exato. Pode nos contar um pouquinho sobre isso? Vai ser um dia de uma imersão, para médicos e pediatras e profissionais da saúde. Vai acontecer no dia 1º/11, né? É um sábado, né? Online, das 8 às 18 horas. Com valor extremamente acessível. Bem acessível, muito bom. É um valor bem acessível. E ali vai ter colegas que vão falar sobre neuroimagem, vão falar sobre avaliação psicológica, vão falar sobre como tratar as comorbidades. Tem uma série de dicas que vão ser boas. E, bom, quem tiver interesse está convidado para o nosso Summit.
Ah, mas com certeza vamos estar lá, né? Bom, vamos encerrar então, né? 30 minutos, já estão me assinalando ali, temos que acabar, infelizmente. Poderíamos conversar 1 hora, né? Não termina. A culpa é dela. A culpa é dela, né? A culpa é dela, ela é culpada. Bom, que mensagem o senhor deixaria para os profissionais da pediatria, pais, cuidadores, que convivem com autismo no dia a dia? Que nunca percam a esperança. A criança com autismo, ela não piora. O que piora, às vezes, é o comportamento dela em função de uma demanda que surgiu naquele momento. Sempre que uma criança que tem autismo, principalmente as que são graves, elas mudarem o comportamento, de duas uma. Ou houve mudança na rotina, qualquer mudança. Mudança de endereço, entrou em férias, voltou das férias, os pais separaram, alguém está doente na família, faleceu alguém. Ou o pediatra pode ver, será que é uma otite? Será que é uma gastrite? Será que é uma úlcera? Será que a criança está com um problema ortopédico? Então, assim, sempre que a criança com autismo diagnosticado mudou o comportamento, levem para o pediatra para ele ver se está tudo bem do ponto de vista clínico e verifiquem se não mudou a rotina. E mais, não tem como o nível 1 passar para o 2 e o 2 passar para o 3. O que muda é o comportamento, mas o nível não piora. Ai, muito obrigada. Esse pediatra, neuropediatra maravilhoso, por compartilhar toda a sua experiência. Humildemente, ele está aqui com a gente, tá? Muito obrigada mesmo, uma grande contribuição. Espero que vocês tenham gostado, tá? E encerramos mais um Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico. E semana que vem estaremos aqui de novo.